Meus grandes, maravilhosos, amados irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Que realmente os nossos lábios sejam sempre para o louvor e para a glória do nosso Deus. Amados, esse momento que nós temos em que a igreja adora ao Senhor, nós só estamos fazendo o nosso papel de adoradores. Nós temos como, aliás, a finalidade de nós termos sido criados é adorar ao Senhor. Então, todas as vezes que vemos a igreja adorando a Deus, nos alegra bastante, porque foi para este fim que o Senhor nos criou, foi para este fim que Deus nos salvou. Amém? Queridos, nós queremos convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e os versículos de 11 ao 18. Gálatas, capítulo 6, versículos de 11 ao 18. Todos acharam? Amém. Eu gostaria de ver os irmãos com as suas Bíblias abertas, não olhando para cá. Não olhando para cá. Para cá os nossos visitantes que não têm Bíblia, que não traz Bíblia, mas para os crentes tem que ser na Bíblia. Tá certo? Eu gostaria que os irmãos ficassem sempre com as Bíblias abertas, para numa possível citação, os irmãos irem lá e procurarem o texto, tá bom? Eu costumo dizer, meus irmãos, que o crente ele tem que estar com a sua Bíblia aberta. Isso na devocional, na leitura devocional, isso nas citações, enfim. Quando nós colocamos os versos aqui, corretíssimo. Corretíssimo. No entanto, é para os visitantes, que às vezes vêm para a igreja e não traz a Bíblia. Então, mas para os crentes, não. Os crentes têm que abrir a Bíblia. Toda vez que o dirigente, toda vez que o pastor, ou quem quer que seja, dizer, vamos abrir a Bíblia, abrir a Bíblia, não ler aqui. Entendeu? Tá certo? Não pegue uma ferramenta tão útil, tão importante, para negligenciar você que tem que abrir a Bíblia. Tá certo? Isso aqui é uma ferramenta importantíssima, principalmente para os visitantes que não trazem a Bíblia, porque os crentes têm que trazer a Bíblia para a igreja. Tá bom? Então, Bíblia aberta. Amém? Vamos ler. Diz assim o texto sagrado. Vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz
do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos, Senhor, na tua presença para podermos, ó Deus, pregar a tua palavra, expor a tua palavra com fidelidade, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, seja, ó Deus, aquele que ilumina as nossas mentes, seja o nosso orientador na exposição da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que todos quantos aqui estão, Senhor, de alguma forma, ó Deus, o Senhor possa estar despertando para alguma deficiência, alguma necessidade, ó Deus, que possivelmente nós tenhamos. Sejamos, ó Deus, despertados pelo teu Espírito a fazer aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas, como crentes em Cristo, como nova criatura. Como diz, ó Deus, a tua própria palavra, que nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ó Deus, por isso eu te peço, Senhor, que assim seja em nossas vidas. Tudo novo, ó Deus, tudo, ó Pai, conforme o Senhor direciona para que sejamos. Ó Deus, é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, estamos chegando ao final da carta, da exposição da carta aos Gálatas. E certamente, meus irmãos, nós tiramos muitas lições. Esperamos que o Espírito Santo possa ter falado aos nossos corações durante todo este tempo, quase um ano, expondo verso por verso, seção por seção, essa carta do apóstolo Paulo. E hoje estamos encerrando. Hoje nós estamos acabando a exposição desta carta, melhor dizendo. E esperamos que lições possam ter nas nossas. Nós vemos que o apóstolo Paulo encerra esta carta com o mesmo tom de que como começou. Ele encerra essa carta mostrando para os irmãos a necessidade de ter vida consagrada a Deus, tão somente por causa da cruz de Cristo, e não por causa de esforços humanos, não da lei que se cumpria na circuncisão. Então nós vemos aqui que o fim da carta chega e o apóstolo Paulo fala nesse seu encerramento à igreja da Galácia com o mesmo peso
da gravidade existente no meio da igreja, da urgência que a igreja precisava ter no que se refere à aplicação da palavra de Deus em suas vidas, né, em seu osso humano, se reduzia a nada. Mas somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi eficiente para garantirmos, ou para garantir àquela igreja a salvação em Cristo Jesus. Então, longe de esforços humanos, no que se refere ao cumprimento da lei. A lei já tinha sido cumprida em Cristo Jesus. Ele foi aquele que cumpriu com fidelidade. E isto fazendo com que toda a lei se cumprisse nele mesmo, na pessoa bendita de Jesus. E aqui, queridos, nessa sessão final, vemos aqui o apóstolo falando acerca do que ele havia escrevido. Vejamos, irmãos, os irmãos já estão com a Bíblia aberta? Veja só o versículo 11, como ele introduz esta sessão. Diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então ele inicia, queridos, utilizando justamente esta expressão, letras grandes e do meu próprio punho. É a expressão que ele usa nessa introdução desta sessão. E aqui, meus irmãos, nós vemos quando o apóstolo utiliza dessa expressão letras grandes, alguns estudiosos, alguns pensadores, que diz que quando o apóstolo Paulo utiliza esta expressão, vede com que letras grandes escrevo de próprio punho, ele está, irmãos, se referindo tão somente, segundo alguns estudiosos, é uma expressão que ele usa, porque possivelmente Paulo estivesse sofrendo de uma deficiência visual. E ao escrever, escrevia com letras grandes, por causa da deficiência. Isso é o pensamento de alguns estudiosos, que mostra isto, que nesta fase de despedida, nesta fase de conclusão da carta, ele mesmo assina, ele mesmo escreve esta conclusão. Isto é o que realmente alguns dos estudiosos pensam, principalmente quando eles voltam no capítulo 4, no versículo 13, quando ele diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, mediante esta expressão do próprio apóstolo, nessa própria carta, alguns estudiosos dizem que essa letra grande que ele fala é como se fosse uma forma de escrever por uma deficiência que ele estava tendo. E quando ele usa o termo próprio punho, é porque ele tinha costume de que as cartas fossem escritas pelo escriba ou pelo amanuense, e o seu final da carta ele concluía com o próprio punho. Escriba, os irmãos sabem que é um termo
judeu para aqueles que escreviam os editos do rei, ou até mesmo as cartas do apóstolo também. E, assim, alguns dão o nome de amanuense. É uma expressão que era romana, uma expressão romana, que de um escravo que escrevia cartas, escrevia os editos, tipo os escribas judeus. A palavra amanuense significa à mão, ou seja, alguém que escrevia à mão o edito do rei ou um determinado escrito. Era justamente os romanos, que era justamente um escravo que tinha a função de secretário, certo? E aí ele fazia a sua escrita. E aí, meus irmãos, alguns mostram que a carta foi escrita pelo amanuense, certo? Ou escriba, como os irmãos queriam dizer, e que no final o apóstolo Paulo fazia as suas despedidas, as suas recomendações. E por isso que Paulo, no final, ele está utilizando esse termo, essa expressão: escrevo, vede com que letras grandes, isto devido à deficiência visual que ele estava tendo, que ele havia adquirido ao longo da vida, e ao próprio punho, porque estava tão somente escrevendo as despedidas da carta, as recomendações finais da carta. Então, meus irmãos, esta era uma forma pelo qual o apóstolo usa esta expressão, segundo alguns estudiosos. Porém, há outros estudiosos que falam que esta expressão é tão somente que o apóstolo o apóstolo Paulo está se referindo ao teor. Está se referindo ao teor das cartas que ele escreveu. Inclusive a carta aos Gálatas. O que eu, de fato, concordo. Que quando ele utiliza o termo letras grandes, ele está se referindo tão somente, meus irmãos, aos ensinamentos, às intenções que ele tinha quanto à instrução para aquelas igrejas. Porque, meus irmãos, as cartas pelo qual o apóstolo escrevia era sempre para orientar tal igreja a um determinado erro que eles estavam praticando, estavam fazendo. E o apóstolo Paulo escreve para orientar isso, tanto no campo moral, quando se refere à igreja de Corintos, como também em termos do campo doutrinário, quando se refere à igreja de Colosso, à igreja de Tessalônica e à própria igreja da Galácia. Então, quando ele diz assim, escrevo com letra grande, ele está tão somente assinando de que tudo que ele escreveu, tudo que ele esteve mostrando durante as cartas é digna de confiança, é digna de aprovação, porque elas têm ensinamentos que podem fazer com que a igreja seja uma igreja conforme o coração de Deus. O teor pelo qual que ele escreve é a base para uma vida cristã. Se referindo à carta aos Gálatas, ele está querendo mostrar para os irmãos da Galácia que
Cristo é suficiente. Ele está querendo mostrar para a igreja da Galácia que Cristo é o único, é suficiente para a salvação. E não há necessidade de fazer algo externo, algo para ampliar a eficiência da salvação em Cristo Jesus. Porque Cristo, a morte de Cristo, a cruz de Cristo é suficiente para a salvação. O que precisamos de fato, irmãos, é que ao sermos convidados por Cristo para uma vida santa, uma vida de consagração a Ele, os nossos corações estejam abertos. A nossa responsabilidade como cristão, sermos fiéis a ela, cumprirmos. E não sermos negligentes. O que de fato, muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas cristãs, é negligência. Primeiro porque achamos que Cristo fez tudo e tudo está, sim, tudo está feito, tudo está consumado. Mas que de uma forma pública, para que o povo, para que o mundo veja o que Cristo causou, o que Cristo fez em nossas vidas, é necessário mostrarmos para o mundo como testemunha. Como eu posso dizer que Cristo me salvou se os seus ensinamentos eu não cumpro? É algo que é inconcebível. Como eu digo, que Cristo me salvou e me fez nova criatura e eu vivo nas mesmas práticas que antes. Que mudança é esta? Que nova criatura é esta? Que transformação é esta? Que eu digo, mas a minha vida não condiz com o que eu digo. Então, queridos, esta é a minha responsabilidade cristã. Mas eu não sou salvo pelo que eu demonstro. Eu demonstro porque sou salvo. Dá para entender? Eu não sou salvo porque se assim eu fosse salvo pelo que eu demonstro ser, então a salvação já não vinha de Cristo. Já vinha do meu esforço humano. Vinha da carne. Então compreenda o que o pastor está dizendo. Mas o que eu sou mediante o que Cristo fez por mim. Esta é a diferença. Então, não pensemos, meus irmãos, que o que eu faço é o que vai garantir a minha salvação. Repito, pelo contrário. É o que eu tenho como garantia da salvação aplicada por Cristo Jesus, que eu devo ser nova criatura. É que eu devo ter novas atitudes. Isto de uma forma que eu testemunhe, eu demonstre para o mundo que Cristo fez algo, transformou a minha vida. Então, era isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele sempre mostrava para os irmãos que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação dos seus eleitos, dos crentes, daqueles que o Senhor escolheu na eternidade. E aí devemos notar, todos os seus ensinamentos devem ser anotados na nossa consciência.
Cristo fez isto por mim. Isso deve, irmão, ser registrado no coração. Cristo fez isto por mim. E com isto, com esta mentalidade, com esta mente de Cristo, a gente entender que Cristo fez por mim e causou em minha vida, em sua vida, na vida do salvo, uma transformação. E esta transformação se tornar um hábito de vida. Ou seja, fazer parte da vida do crente. Então, tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreve, inclusive nesta carta, ele está mostrando justamente a eficácia do seu escrito. Ele está mostrando justamente com essa expressão, letras grandes, ele está mostrando justamente o teor que ele escreve, que pode fazer com que vidas sejam transformadas na pessoa de Cristo. Ao contrário, meus irmãos, dos judaizantes. Vejamos o que é que diz o versículo 12 e o versículo 13. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para gloriar-se na vossa carne. Meus irmãos, no primeiro século, todos nós sabemos, os primeiros séculos, foi desencadeado grande perseguição à Igreja de Cristo. Isso não é novidade para nós. Todos que pregavam a Cristo, este morto e crucificado, eram perseguidos ferozmente para que eles negassem isto. Primeiro, irmãos, porque quando se referia à cruz de Cristo, estava se referindo ao Deus Filho. O que toda adoração, ela era canalizada para Cristo. E isto causava uma grande perseguição. Por quê? Porque para os judeus, para os romanos, o centro da adoração era César. O centro da adoração era o imperador. Então todos voltavam a sua atenção para adorar a César. E agora o cristianismo apresenta um novo rei. O cristianismo agora apresenta Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que havia sido morto, que havia sido crucificado e que havia ressuscitado. E isto, irmãos, tinha levado a todos do império, a todos a canalizar sua atenção para Cristo. E agora César fica de lado. Então, havia essa grande perseguição. E aí os judaizantes, crendo em Cristo, na morte de Cristo, no entanto, com a ajuda do cumprimento da lei, então eles ensinavam para as pessoas que eles precisavam ainda circuncidar. Aí veja só o que Paulo diz no versículo 12.
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo era o motivo da grande perseguição. Então, eles ensinavam que a lei tinha que ser cumprida, porque até então esses judaizantes eram justamente judeus, eram justamente aqueles que estavam ali, né, sob o governo do próprio César, o governo romano. E aí, ao dizer que eles tinham que cumprir a lei, eles diminuíam a eficiência do sacrifício de Cristo. E era o sacrifício de Cristo que era o calo do imperador. Era a crucificação, era Cristo que era o que causava nas pessoas o senso de perseguição, porque eles não queriam ser substituídos. Então, aqueles judaizantes unia para si o útil ao agradável, tão somente, conforme diz o apóstolo Paulo, para que não sofresse perseguição. Vejamos o que ele diz no versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Então, eles ensinavam que eles cumprissem. E com isto, eles levavam aos que perseguiam que aqueles não eram dignos da perseguição, porque a lei estava tirando o foco da pessoa de Cristo. Enquanto Paulo colocava em holofote a crucificação de Cristo. Enquanto Paulo mostrava nas suas mensagens que era Cristo, que era o suficiente para todas as coisas, para a salvação. E aí eles mostravam a cruz de Cristo, mais o cumprimento da lei. E aí, com isto, tiravam o foco da pessoa bendita de Jesus. Agora, para quê? Por interesse próprio, para não serem perseguidos, para não sofrerem o que o próprio apóstolo Paulo sofreu, grandes perseguições, foi preso, foi chicoteado. E aí, irmãos, aqueles judaizantes, eles faziam porque os judaizantes faziam com que a mensagem central do Evangelho, a mensagem central da cruz de Cristo, não tivesse toda a eficiência. Então, meus irmãos, Paulo aqui continua, tão somente como nós falamos, mostrando a sua indignação quanto a esses ensinamentos que não condiz com o Evangelho de Cristo. E aí ele mostra para os irmãos que há uma gravidade, há uma urgência de mudança. E Paulo, ele diz no versículo 14, mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo, para qual o mundo está crucificado para mim, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, Paulo diz que o que as pessoas pensam dele, o que os perseguidores, o que seus opositores, que eram os judaizantes e também o império, ele não tinha colocado estas pessoas como holofote para a sua vida.
Ele não tinha, irmãos, colocado essas pessoas como de importância na sua vida. O que ele tinha como importância na sua vida era justamente a cruz de Cristo. Nem mesmo ele, nem mesmo a sua vida tinha como prioridade. Veja só, mas longe de mim, esteja de mim gloriar-me. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu penso ao contrário dos judaizantes. Eu penso ao contrário desses que querem tão somente que ostentar a carne. A palavra ostentar, irmãos, vem justamente de aparência. Traz a ideia de aparência, apresentar-se belo, bonito, apresentar-se com uma boa aparência, mas que no final não tem essa aparência, não tem essa beleza toda. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu não quero gloriar-me em mim mesmo. Eu não quero, de forma alguma, ostentar a mim mesmo. Longe de mim gloriar-me em mim mesmo. Longe de mim. Senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O canal, o foco do apóstolo era a cruz de Cristo. Ele queria se gloriar em Cristo. Ele queria mostrar, irmãos, que o motivo da alegria da sua salvação, ele queria mostrar que somente em Cristo é que alguém pode se gloriar. Porque foi por meio dele, foi por meio de Cristo, que nós temos a garantia da nossa salvação. Ele diz, olha, ainda o versículo 14, ele diz, pelo qual o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Aí ele continua dizendo no versículo 15, pois a circuncisão é coisa alguma, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, irmãos, o ser nova criatura é o que, de fato, é alguma coisa na vida do salvo. E o que é ser nova criatura? O que nós poderíamos compreender ser nova criatura? Ser nova criatura, irmãos, é aquele que sofre a mudança que o próprio Deus provoca na vida do homem, na vida do salvo. É como diz o apóstolo Paulo, que ser nova criatura é deixar as coisas velhas para trás. Ser nova criatura, irmãos, é ter sofrido a mudança. Ter sofrido uma transformação, uma metamorfose. Sabe, meus queridos, é como eu disse anteriormente, como é que eu posso dizer que sou crente, salvo em Cristo Jesus, mas eu continuo na mesma prática?
brigando com o vizinho, brigando com o irmão, brigando com quem passa, brigando com o vento. Tem gente que briga com o vento. Comprando e não pagando. Tendo práticas, irmãos, que é tão somente de ímpios. De pessoas que não sofreu essa mudança. De pessoas que não têm mostrado que é nova criatura. Pessoas que brincam com o evangelho. Como tem crente, irmãos, como tem pessoas que brincam com o evangelho, brincam com as escrituras. Não leva as coisas de Deus com seriedade. Como é que nós podemos, de fato, demonstrar que somos nova criatura se não temos o temor de Deus? Então o apóstolo Paulo diz assim, que ele não gloria-se nele mesmo, longe de mim gloriar-se em mim mesmo, senão na cruz de Cristo. Aí o versículo 15 no final diz que pois nem circuncisão, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Ou seja, não você fazer ou deixar de fazer é nada. Nem você fazendo é nada, nem você deixando de fazer é nada. O que importa é ser nova criatura. Então, se eu roubava, não roubo mais, porque eu sou nova criatura. Se eu adulterava, eu não adultero mais, porque eu sou nova criatura. Se eu mentia, por mais que seja tido como necessário, eu não minto mais, porque eu sou nova criatura. Porque mentir, roubar, adulterar são coisas do velho homem. Se eu era ranzinza, tinha raiva de tudo, o vento passava e já ficava com raiva. Tem gente que é assim, meus irmãos. Com tudo fica com raiva. As coisas têm que acontecer do seu modo, se não for, a mesa é virada. Então, quando eu agora sou nova criatura, essas coisas elas têm que passar. Elas não podem se tornar uma evidência em nossas vidas. Ah, pastor, quer dizer que a gente não tem raiva em dados momentos? Tem. Tem. Acontece momentos de nós termos aquele período, uma deficiência, uma causa que nos cause uma certa ira. Mas como diz a palavra de Deus, irai-vos, mas não pequeis. Então, a ira momentânea pode acontecer, mas você fica remoendo, como aquele animal que passa a noite, o dia todo comendo, aí à noite fica remoendo, né? O animal é assim. Eu não sei qual deles, parece que o boi é assim, que come o dia todinho. É quando chega a noite fica remoendo. Tem gente que é assim. Passa um momento, teve um momento de ira, como nós dizemos, é possível isso acontecer, mas fica aquilo, ó, no coração, na mente. Não perdoo, não perdoo, não perdoo, e fica com essa. Como ser uma nova criatura assim? Meus irmãos, quem mais poderia ficar
irado e passando na nossa cara o que nós fazemos, muitas vezes pregando assim como eu estou, assim cantando como as irmãs estavam cantando aqui, assim sentado no culto, ouvindo a mensagem e fazendo tudo ao contrário. Quem deveria ficar dessa maneira era Cristo. Que nós dizemos somos salvos, mas muitas vezes as nossas práticas não condiz como uma nova criatura. E ele não faz isto. Ele não põe em nossa cara. E por que eu? E por que você quer fazer isto? Somos hipócritas, irmãos. Se eu fizer isto, eu sou hipócrita. Porque demonstro ser alguma coisa, mas na prática está muito longe de mim. Todos nós, que somos salvos em Cristo Jesus, devemos ter a mente de Cristo. Em dados momentos, quando as coisas querem fugir do nosso pulso, das nossas forças, o único caminho é chegar ao trono da graça. Senhor, tem misericórdia de mim. E não ficar alimentando, irmãos. Ficar alimentando. Deus tem misericórdia. Porque o apóstolo Paulo diz que os esforços da carne, os esforços exteriores, que era a circuncisão, ou a circuncisão, ou deixar de circuncisão, é nada. O que é ser uma nova criatura. Versículo 15. Ser nova criatura. E ser nova criatura, como já dizemos, é deixar as coisas velhas para trás. E tudo se fazer novo. Vejamos, para nós encerrarmos, quando diz assim: e a todos quantos andarem paz e misericórdia, seja com todos, seja com eles, e sobre o Israel de Deus. Então, todos que andam dentro da conformidade de ser uma nova criatura, o apóstolo Paulo conclama, o apóstolo Paulo roga que graça, paz e misericórdia sejam com estes, com eles, e sobre a igreja de Deus. Ou seja, o Israel de Deus. Então, meus irmãos, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. E as marcas de Jesus tão somente, se olharmos pelo o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, era o sofrimento que ele havia sofrido por causa do nome de Cristo. Os irmãos lembram lá em Atos dos Apóstolos, quando ele liberta, Paulo e Silas liberta aquela endemoniada que tinha o espírito de adivinhação, que dava lucros para os seus senhores. Ela tinha um espírito, um demônio de adivinhação que dava lucros para os seus senhores. E os irmãos lembram dessa passagem que quando Paulo ia passando, né, e aquela jovem, ela
passou vários dias perseguindo, eis aí o homem de Deus. E era uma espécie de elogio. Paulo era um homem de Deus mesmo. Só que o discernimento espiritual que Paulo teve, de que ali era um demônio de adivinhação. E aí, liberta, expulsa, e foi preso por causa disto. E ele sofreu cadeias. E ele foi chicoteado. Ele recebeu, irmãos, punição severa por causa de Cristo, por causa da pregação do Evangelho, porque ele estava anunciando o Evangelho. Então, no seu corpo, ele trazia o sofrimento. E esse sofrimento foi por causa de Cristo. Os irmãos sabem quem era o apóstolo Paulo antes da conversão. Ele era uma autoridade do templo. Não tinha nenhuma perseguição por isso, mas antes ele causava perseguição. Mas quando ele se converteu, deixou de perseguir, passou a ser perseguido. E isto deu a ele como recompensa as marcas, o sofrimento, as perseguições. Por isso que ele digo, trago no corpo as marcas de Cristo, ou seja, o sofrimento que ele estava sofrendo, que ele havia sofrido, ou que ele vivia sofrendo sempre, isto era por causa de Cristo. Ao contrário dos judaizantes, quando ele relata, que era no versículo 14, no versículo 12, que os judaizantes, eles ostentavam na carne, mostravam a aparência da carne, somente para não ser perseguido. Ou seja, não sofrer os sofrimentos que Paulo sofreu. E aqui no versículo 16, versículo 17, ele diz que traz no corpo. É uma expressão, irmãos, que demonstra clareza, demonstra algo que pode ser visível, algo que está no corpo, as marcas do sofrimento de Cristo. Queridos, em toda esta carta, na sua exposição, nós temos várias aplicações para as nossas vidas. Que o Espírito de Deus, que é aquele que traz à lembrança tudo aquilo que Deus quer para nós, possa trazer em nossos corações ensinamentos que a priori foi para a igreja da Galácia, mas que precisa ser aplicado para nós, a igreja do Senhor Jesus hoje. Que nós possamos, meus irmãos, sermos de fato nova criatura. Que nós possamos, meus queridos, de fato, sermos aqueles que, ainda que não venhamos sofrer fisicamente o que o apóstolo Paulo sofreu, mas que nós nunca deixemos de mostrar Cristo, e este morto e crucificado. E este que de fato morreu pelos nossos pecados. E este que de fato é suficiente. O mérito da salvação é unicamente de Cristo e não nosso. O mérito da salvação é tão somente
daquele momento que ele se encarnou, teve toda a sua vida de ministério aqui, ensinando, e que consumou na sua morte. E como ele é Senhor da vida, o Pai o ressuscitou. E isto para que nós venhamos ser nova criatura. Lembre-se bem disso. Lembremos bem disto. Nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram. E tudo, exatamente tudo, se fez novo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Santo Deus, nós te exaltamos, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade para conosco, pela tua salvação, ó Deus, aplicada em nossos corações. Deus, eu quero aqui, Senhor, pedir que o teu Espírito ilumine a mente da tua igreja, a mente dos teus filhos, quanto a esta exposição. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a estarmos, ó Deus, trazendo sempre em nossa memória que Jesus é suficiente em nossas vidas. Ó Deus, é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.